assim, seria o que todo médico precisa saber ou precisa ter uma ideia quando vai se deparar com um paciente neurocrítico grave, né? E pode ser que tenha algumas coisas que fiquem um pouco mais aprofundado, mas como é uma aula de liga, a ideia é essa mesmo, é instigar para vocês, assim, se interessarem e depois procurarem mais fontes, aprofundarem mais. Então, assim, o neurointensivismo, né, é uma especialidade médica relativamente recente, né? Ela surgiu mais aí de 2002 para cá, é muito complexa e ela tem dois pilares, que é a monitorização multimodal e a prevenção de lesão secundária. A gente sabe que o paciente neurológico muitas vezes vai estar com nível de consciência rebaixado, ele não vai poder falar, ele às vezes vai estar sedado, então o exame físico às vezes fica um pouco comprometido. Então, essa monitorização multimodal, a gente entender o que está acontecendo por dentro e para que a gente possa prevenir mais lesões, além do que ele já tem, são os dois pilares. Lembrando sempre que tempo é cérebro, né? Não, é o que eu costumo falar, o paciente interna com uma insuficiência renal aguda, 90% deles, quem não tinha insuficiência renal antes, vão recuperar e vão sair dali em vida normal depois. Mesmo jeito, uma pneumonia, uma insuficiência respiratória, por exemplo, agora a COVID, a gente vê que tem muitos pacientes com síndrome pós-COVID, assim, da parte respiratória, mas que aos poucos vão melhorando, vão fazendo reabilitação. A parte neurológica, se não for bem atendido, bem conduzido, esse paciente pode ficar com sequelas para o resto da vida. Aquela internação pode ser uma mudança para pior da qualidade de vida dele. Então, muitos pacientes neurológicos não conseguem voltar a ter a mesma vida de antes. E o que vai definir o quão esse paciente vai melhorar ou não é o nosso atendimento. E isso desde o pré-hospitalar até a alta. Então, não sou neurologista, não sou intensivista, eu sou clínico, sou cirurgião, isso não tem nada a ver comigo, pelo contrário. Boa parte das lesões neurológicas, por exemplo, no trauma, as secundárias acontecem durante a cirurgia ortopédica. O paciente, às vezes, faz um TCE, faz uma fratura de fêmur. Aí vai lá para a cirurgia, ninguém lembra de ver a circulação, fazer um Doppler para ver como é que está a circulação cerebral, deixar a cabeceira elevada, às vezes colocar um catéter de pressão intracraniana, e aí depois da cirurgia, um paciente que tinha uma isquemia pequena, a isquemia duplica, triplica de tamanho. Então, essa preocupação tem que ser de todos os médicos, todos os profissionais de saúde. O paciente neurocrítico, né, esse paciente que tem uma lesão neurológica aguda, ele tem um alto risco de óbito, mas não só óbito, sequelas graves. Então, aqui não basta não morrer, tem que sobreviver com qualidade de vida. Essa é a nossa meta. A célula nervosa é muito vulnerável a situações hipóxicas. A gente sabe que o neurônio é uma célula que não se regenera e é um dos tecidos mais preciosos, então ele é o que menos tolera tempo de isquemia. Essas internações muitas vezes são prolongadas, os pacientes passam muito tempo em ventilação mecânica, depois vão para traqueostomia, às vezes, com muito risco de infecção. E aí o nosso desafio é prevenir, ou quando não, fazer um diagnóstico precoce das lesões nervosas hipoxo-isquêmicas e lesões sistêmicas associadas. E para isso a gente tem, né, cada vez mais, assim, lembro que eu comecei a falar sobre neurointensivismo assim que eu terminei a pós, em 2012, 2013, e tinha uma ou outra unidade neurointensiva no Brasil, assim, nos maiores hospitais, mas os menores ainda não tinham. Agora, cada vez mais surge UTIs neurológica Brasil afora. Eu atualmente estou morando em Maceió, eu fiquei em Ribeirão Preto quase 10 anos, vim para Maceió em 2019 justamente para coordenar uma UTI neurológica. Então, isso tá Brasil afora, tá aumentando, e acredito que para o futuro vai aumentar ainda mais. E aí, essa unidade, ela tem uma equipe multiprofissional treinada, especializada, todo mundo é habituado com paciente neurológico, investe em monitorização multimodal e tem estudos randomizados, principalmente com unidades de AVC, que não deixa de ser uma unidade neurointensiva também,
mostrando menor mortalidade, menor tempo de internação e melhor estado funcional após a alta, quando esse paciente fica nessa unidade exclusiva para paciente neurológico. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre a hemodinâmica encefálica normal, né, sobre fisiologia e sobre fisiopatologia da isquemia. E aí eu já adianto, vão ter algumas siglas, algumas fórmulas, e aí eu vou tentar falar o mais devagar possível, mas não se preocupem, é mais para vocês terem uma ideia geral, para cada vez que vocês lerem, ouvirem e estudarem, ficar mais audível para vocês, ficar mais fácil de entender. Então, olha que interessante quando a gente fala do cérebro adulto. Ele é um órgão pequeno, ele pesa, num paciente mais ou menos de 70 quilos, cerca de 2% do peso corporal total. Entretanto, ele tem uma alta demanda metabólica. Ele consome cerca de 15 a 20% de todo o débito cardíaco, 20% do consumo de oxigênio, 25% do consumo de glicose. Então, é o órgão que proporcionalmente tem a maior demanda energética. Só que também ele não consegue armazenar energia. Não tem um tecido de reserva, não tem um tecido adiposo ali para garantir essa energia caso falte. E aí a gente tem essa situação. O cérebro, e aí eu já faço também um parênteses, quando eu falo cérebro aqui, eu estou me referindo ao encéfalo como um todo. É porque falar cérebro é mais fácil, cerebral, do que encefálico. Então, só mesmo questão de nomenclatura. Então, o cérebro não é capaz de armazenar energia, e aí toda a demanda de oxigênio e glicose vai depender de circulação sanguínea. Eu preciso que essa circulação, que esse fluxo sanguíneo cerebral esteja normal. E aí, para as coisas ficarem um pouquinho mais complicadas, não basta ser assim, não basta não estar pouco. Ele não pode nem ser pouco, nem ser muito. Esse fluxo sanguíneo cerebral ele tem que estar em níveis normais, porque muito baixo pode levar à isquemia e muito alto pode levar à hipertensão intracraniana, como a gente vai ver. Então, quando eu falo fluxo, eu falo de circulação. É o movimento do sangue levando oxigênio e glicose para o cérebro. E aí, normalmente, ele é em torno de 50, 53 ml de sangue para cada 100 gramas de tecido cerebral por minuto. Ele é maior na substância cinzenta e nas condições fisiológicas, né, esse fluxo ele é mantido constante. Um fenômeno chamado autorregulação cerebral, que também daqui a pouco eu vou aprofundar. E aí, a partir de estudos experimentais, a partir também de física, né, porque o fluxo ele é uma velocidade, se chegou a essa relação, que o fluxo sanguíneo cerebral é diretamente proporcional à pressão de perfusão cerebral e inversamente proporcional à resistência vascular cerebral. Então, isso vem da física, do estudo dos vasos, dos cilindros, você colocando um líquido dentro dele, a velocidade vai depender da pressão com que esse líquido é injetado e também do diâmetro do raio, né? Do diâmetro do cilindro, né? Da resistência, quanto maior esse diâmetro, menor resistência, mas você vai ter que fazer uma força muito grande para aquele fluido ultrapassar. Se esse diâmetro é pequeno, maior resistência, então o fluxo vai passar mais devagar. Então, para que o fluxo sanguíneo cerebral seja normal, todos os parâmetros têm que estar o mais próximo do normal possível. E a pressão de perfusão cerebral é uma diferença entre a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, a pressão arterial média, ela é sistêmica, a pressão que vai do coração sentido o cérebro. E a pressão intracraniana é a pressão venosa contrária. Então, essa diferença é que é chamada de pressão de perfusão cerebral. E aí, essa pressão de perfusão cerebral é a diferença, né? A gente deve manter acima de 60 milímetros de mercúrio, porém não maior que 90 milímetros de mercúrio, justamente para não ter essa elevação de fluxo sanguíneo cerebral a ponto de fazer um comprometimento em hipertensão intracraniana. E pode estar comprometida tanto em situações de hipotensão arterial como hipertensão intracraniana. Então, voltando, se a PPC é PAM menos PIC,
Se a minha PAM cai ou a minha PIC sobe, a PPC vai cair, levando uma queda do fluxo sanguíneo cerebral, que pode levar à isquemia. E aí também, como está aqui, nem pode ser menor que 60, mas também não pode ser acima de 90. Então, por exemplo, o valor da PIC normal, a gente aceita até torno de 20 a 22 milímetros de mercúrio. Então, se eu tenho uma PIC de 20, a minha PM tem que estar ali entre 80 e 90 para manter uma pressão de perfusão cerebral entre 60 e 70. Eu também não posso elevar a pressão arterial sem controle, descontroladamente, para chegar ali a 120, 130 de PAM, porque senão a PPC fica muito alta e isso vai aumentar o volume sanguíneo cerebral. A gente vai mostrar daqui a pouco. E aí, pressão arterial média, a gente entende, né? Vem da parte cardíaca. E a pressão intracraniana, essa pressão contrária, é a pressão exercida pelo conteúdo da caixa craniana sobre a dura mater. Então, quando a gente fala de neurointensivismo, fala em paciente neurológico agudo, a gente sempre lembra de hipertensão intracraniana. E a importância dela vem daí. Se a PIC aumenta, a pressão de perfusão cerebral vai cair, podendo levar à isquemia. Normalmente, ela é uma pressão venosa, pulsátil e oscila com ciclos cardíacos e respiratórios. E o valor normal vai depender da idade do paciente. Então, ela é composta por esses três elementos, né, que estão dentro da caixa craniana, que é o tecido encefálico, sangue e líquor, sendo a maior parte formada por tecido encefálico. Quando um dos componentes se eleva, existe primeiramente um mecanismo de compensação. Os outros componentes vão se reacomodar para manter a pressão constante. Que essa é a doutrina de Moron-Kelly, acho que vai estar no próximo slide. Quando essa PIC, né, a pressão intracraniana, aumenta sustentadamente por mais de 20 minutos, a valores acima de 20, 22 milímetros de mercúrio, a gente tem a síndrome de hipertensão intracraniana. Um aumento transitório associado à dor, à agitação, não é hipertensão intracraniana. Ele tem que ser um aumento sustentado, em geral causado por causas intracranianas. E é uma complicação de diversas patologias neurológicas graves, TCE, AVC isquêmico extenso, AVC hemorrágico, neoplasia, meningite, encefalite, e até de alguns quadros sistêmicos que cursam com edema cerebral, como a insuficiência hepática aguda. Então, como eu estava falando, a doutrina de Moron-Kelly, eles são dois estudiosos que mostraram que existe um estado normal, né, em que a PIC está normal, e aí isso é uma relação pressão-volume. Então, quem acha que estudou física na escola que nunca mais ia precisar, aqui no neurointensivismo a gente tem que lembrar de alguns conceitos da física. Então, normalmente, a gente tem dentro do crânio líquor, encéfalo, sangue arterial venoso. Aqui, claro, não está na proporção correta. Quando existe uma massa extra, e essa massa pode ser um hematoma, pode ser edema, pode ser uma neoplasia, né, um tumor, pode ser líquor, no caso de hidrocefalia. Então, se qualquer massa surge, existe primeiramente um estado compensado. Eu vou perder sangue venoso ou líquor, né, ou líquor, na hidrocefalia não tem como a gente perder líquor, mas se não é hidrocefalia também, apareceu uma mensagem aqui do Zoom, também pode perder líquor, né, se for nos outros casos, hematoma, edema, e aí nesse estado eu já tenho uma massa, mas a PIC ainda está normal. A partir de um determinado ponto, se essa massa continuar aumentando de volume, eu vou ter também um aumento de pressão, porque eu esgoto meu mecanismo de compensação. E aí eu vou ter a hipertensão intracraniana. Deixa eu só ver porque que não está passando aqui. Pronto. Aqui é a mesma coisa, só mostrando de outra forma, né, o esquema, aqui uma massa, eu perdendo sangue venoso pela veia jugular e líquor pelo forame, né, indo para a medula espinhal.
E aí, essa relação pressão-volume dentro da caixa craniana foi demonstrada nessa curva, que é a curva de Langford. E aí é a mesma ideia da doutrina de Monro-Kelly. Num estado compensado, grandes aumentos de volume vão causar pequenas variações de pressão, né? Aqui, eu já tenho alteração, mas a pressão ainda está normal. O ideal é que eu reconheça, e eu posso fazer isso através da monitorização da curva, da PIC, quando o paciente está nesse estado. Porque quando chega aqui, qualquer pequeno volume pode causar um aumento expressivo de pressão intracraniana, inclusive com risco de herniação. Eu lembro que uma vez a gente estava com um paciente jovem, muito grave, assim, politraumatizado, e aí ele fez um pneumotórax hipertensivo, agora eu não lembro se foi acidente de punção, acho que não foi, acho que foi do próprio trauma. E ele também tinha um TCE. E aí a gente ficou ali fazendo todo o manejo clínico, precisou drenar esse pneumotórax, fez a punção de alívio, na hora da drenagem, abaixou a cabeceira para drenar. O tempo que ele ficou com a cabeceira 0 graus para drenar foi o suficiente para ele fazer uma herniação cerebral e morte encefálica, infelizmente, porque ele já devia estar aqui no ponto mais alto da curva. Na hora que você abaixa a cabeceira, você diminui o retorno venoso, a pressão intracraniana sobe. Então, esse é um pequeno aumento de volume que fez, deve ter estourado a pique dele, e ele fez uma herniação e evoluiu com morte encefálica. Então, a gente tem que evitar que chegue nessa parte, tentar descobrir alterações de volume intracerebral ainda nessa parte compensada. Então, voltando, né, os elementos que compõem o fluxo sanguíneo cerebral, a pressão de perfusão cerebral e a resistência vascular cerebral. A gente já falou da pressão de perfusão cerebral, vamos falar agora da resistência vascular cerebral, né, ou encefálica. Ela vai variar com vasodilatação ou vasoconstrição das arteríolas aferentes, que são os vasos que possuem essa capacidade de vasodilatar e vasoconstrir. E aí, o ideal é que esteja nessa diâmetro normal, para manter um fluxo sanguíneo cerebral normal, que não haja nem vasoconstrição e nem vasodilatação. Vasoconstrição pode levar à isquemia, porque a resistência sobe, consequentemente o fluxo sanguíneo cerebral cai, são inversamente proporcionais, mas a vasodilatação pode levar à hipertensão intracraniana. Então, na vasoconstrição, eu tenho maior resistência, menor fluxo, risco de isquemia. Na vasodilatação, eu tenho menor resistência, maior fluxo, mas com consequente risco de hipertensão intracraniana. E a PAM, né? Já que o fluxo sanguíneo cerebral é diretamente proporcional à pressão de perfusão cerebral, e a pressão de perfusão cerebral é PAM menos PIC, será que o fluxo sanguíneo vai variar sempre que a PAM subir ou cair? Na verdade, felizmente não, porque existe esse fenômeno da autorregulação cerebral. Porque senão qualquer pico hipertensivo, qualquer hipotensão, eu teria comprometimento neurológico. Mas, felizmente, o nosso organismo ele foi muito bem produzido, muito bem elaborado, e a gente tem essa capacidade de manter o fluxo sanguíneo constante até um certo ponto de hipotensão e de hipertensão. Então, quando a pressão começa a cair, então o paciente tem qualquer motivo para ficar hipotenso, uma hipovolemia, qualquer tipo de choque, né, uma sepse, um choque distributivo, qualquer coisa, sem uma lesão neurológica aguda, a pressão arterial média caindo, as arteríolas aferentes começam a se vasodilatar, de maneira que o fluxo sanguíneo cerebral fique constante, porque aqui a resistência vascular cai, e aí o fluxo sanguíneo cerebral mantém-se constante. Se cair além desse limite, aí é arriscado a arteríola estourar, né? Chegar no seu limite, e aí eu tenho um risco de hipóxia cerebral. O contrário também é verdade. Se eu tenho um pico hipertensivo, por qualquer motivo, as arteríolas vão se vasoconstrindo até um máximo que dá. Se mesmo assim a pressão arterial continuar subindo, aí eu tenho ruptura da barreira hematocefálica e edema.
Mas, assim, um paciente rígido, que não é hipertenso crônico, essa banda autorregulatória, o fluxo sanguíneo cerebral se mantém constante, rígido no sentido neurológico, né? Para uma PAM em torno de 60 a 140. Isso, o fluxo sanguíneo cerebral constante, porque a PIC está constante. Os hipertensos crônicos têm essa curva desviada para a esquerda, tá? Desculpa, para a direita, né? Então, eles toleram PAMs maiores e não toleram PAMs tão baixas. Então, por exemplo, isso é um hipertenso não controlado. Isso vale, gente, tanto para autorregulação cerebral como para autorregulação renal. Então, se você tem um paciente hipertenso crônico não controlado, que a pressão arterial dele normalmente é ali em torno, a PAM dele em torno de 100, 110, às vezes você vai ter que manter essa pressão para manter o fluxo sanguíneo cerebral e renal normais. Você não pode abaixar de uma vez, principalmente na fase aguda de uma doença. Você tem que deixar a pressão com a qual o corpo dele já está acostumado, tá? E aí, depois, assim, lentamente, depois que o paciente estiver estabilizado, é que você vai fazer o controle da pressão arterial. E se o paciente tem uma injúria cerebral grave, essa curva já não fica mais uma banda autorregulatória, porque aí eu já vou ter alteração de PIC, de barreira hematocefálica, já são outros componentes. Então, eu tenho que ficar ainda mais atento para manter ali a PAM num valor normal, a PIC num valor normal, para ter uma PPC normal, para ter um fluxo sanguíneo cerebral normal. E aí, para que a gente precisa realmente manter um fluxo sanguíneo cerebral? Para manter, na verdade, o consumo de O2 cerebral. Aqui em Maceió eu sou professora, né, professora da UNIT, e esse conceito de consumo e extração nem sempre é muito fácil de entender, porque às vezes a gente confunde, mas se está aumentando a extração, né, para manter o consumo, aí eu consegui fazer uma analogia que eu acho que vai ficar mais simples. Consumo é o que o meu cérebro precisa, tá? É o que ele vai precisar ali de oxigênio. O fluxo é ali a velocidade. E a extração é o tanto que ele vai extrair da circulação sanguínea. Então, imagina, e assim, normalmente, o que chega para o cérebro de oferta de O2 é muito acima do que precisa. É mais ou menos umas 3 vezes acima do que precisa, tá? Então, no estado, a analogia que eu fiz é com uma construção de uma parede, tá? Então, todo dia eu preciso construir por dia 3 filas de tijolos. Para eu construir essas 3 filas de tijolo, chegam para mim 100 trabalhadores. Mas para eu construir essas 3 pilhas de tijolo, eu só vou precisar de 30 trabalhadores. Então, todo dia chega 30, chega 100, eu utilizo 30, construo as 3 pilhas de tijolo e 70 trabalhadores voltam sem ter trabalhado. Isso aí é quando a gente fala de saturação venosa central, né? Então, em geral, a nossa saturação venosa é 70%, porque 30% só foi utilizado. No caso da cerebral, ela é um pouco maior, em torno de 55%. 45% é utilizado. Mas aí eles mandam 100 trabalhadores, eu uso 45, 55 voltam sem trabalhar, para manter essas 3 pilhas. Se acontece algum problema, eles começam a mandarem menos trabalhadores, ou mandarem trabalhadores defeituosos. Para eu manter as mesmas 3 pilhas de tijolos, que é o meu consumo, eu vou precisar de mais trabalhador. Só os 45 já não vão ser suficientes. Eu vou precisar, né, porque aqueles trabalhadores já não estão tão bacana, está tendo algum problema. Então, ao invés de 45, eu vou pegar 55. Eu vou pegar 65. E aí, esse aumento do número de trabalhadores que eu tenho é aumento da extração cerebral. Eu vou precisar, quando o meu fluxo cai, a extração vai aumentar para eu manter meu consumo constante, para eu conseguir manter minha demanda metabólica, que é essas 3 paredes, 3 fileiras de tijolo. Só que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais recrutar trabalhador, não tem espaço para eles. Então, mesmo mandando, eu não consigo recrutar. E aí, eu já não consigo levantar 3 fileiras, vou levantar 2, 2,5, e aí é que eu tenho a isquemia. Tomara que
assim, online, sem conseguir desenhar, às vezes é meio difícil de entender, mas espero que eu tenha sido clara. E aí, uma coisa interessante, como é que o cérebro aumenta essa extração? Como é que eu faço para recrutar mais, né, dessa demanda, dessa oferta de O2? E aí, trago aqui para vocês os meus peixinhos. Esse desenho fui eu que fiz, né? Peguei um peixinho da internet, montei isso aí. E aí, por que eu trouxe isso? Para vocês entenderem o conceito de oligoemia e hiperemia. Se eu quero aumentar a extração, a reação que o organismo tem, que as arteriolas têm, é de vasoconstrição. Por quê? Porque quando, aqui pensando no rio, né? É mais fácil a gente pegar peixe do rio estreito do que do rio largo. Então, quando os vasos estão constritos, é mais fácil eu extrair. Em termos de circulação cerebral, isso se chama oligoemia. Quando está vasodilatado, eu chamo hiperemia. Então, esse conceito é importante, por quê? Porque, lembra, não sei, provavelmente vocês já ouviram falar disso, uma das medidas para controle de hipertensão intracraniana é fazer hiperventilação para diminuir a PCO2. Só que na hora que você diminui a PCO2, você faz vasoconstrição. Se esse paciente já estiver em oligoemia, se estiver no estado de oligoemia, e eu fizer mais vasoconstrição, eu tenho chance de isquemiar. Então, eu preciso saber quanto está sendo extraído para saber se meu vaso está vasoconstrito ou vasodilatado antes de eu hiperventilar um paciente, indiscriminadamente, tá? Porque nessa fase que eu preciso aumentar a extração, os vasos vão estar constritos. Tem dois jeitos de eu saber isso. Um é por Doppler transcraniano, que é um exame que vai ver diretamente fluxo sanguíneo, velocidades, eu consigo estimar diâmetro de vaso. E um outro jeito é medindo a saturação na veia jugular. Do mesmo jeito que a gente vê saturação venosa central, lá na veia cava, para ver como é que está essa extração de O2, eu posso ver na veia jugular, eu passo um catéter em direção cranial, a gente chama essa monitorização de bulbo jugular, e meço a saturação ali. E aí comparo com a saturação arterial. Eu falei em torno de 55%. A saturação tem que estar entre 55% e 75%. Se eu colho uma amostra e vem 30% de saturação, sinal de que está extraindo 70%, oligoemia, tá? Como eu falei, são vários conceitos, muita coisa, mas vocês terem essa ideia. Por que a gente não pode hiperventilar um paciente indiscriminadamente? Se ele tiver vasoconstrito, ele vai ficar ainda pior. E aí, gente, como o nosso corpo ele tem vários mecanismos para manter o neurônio íntegro, né? Para não ter morte neuronal. Então, o fluxo, ele normalmente é aqui em torno de 50 a 60, mas se ele começa a cair, primeiro eu só vou ter um alentecimento do eletroencefalograma, depois começa o metabolismo anaeróbio. Aqui eu começo a ter disfunção. Eu paro de liberar potencial de ação, mas a membrana ainda está íntegra. Se eu conseguir reverter a minha lesão neurológica aqui, aquela disfunção vai ser revertida e o paciente não tem perda neuronal. Isso é muito fácil a gente ver, muito claro, no tratamento do AVC isquêmico. Se eu faço uma trombólise, uma trombectomia mecânica a tempo, o paciente às vezes tem sintoma e reverte, e aí ele deixa de ter o sintoma, porque o neurônio ainda está íntegro, ele ainda está nessa fase aqui da redução do fluxo sanguíneo cerebral. Se eu não conseguir reverter e esse fluxo continuar caindo, aí sim eu tenho morte celular, eu tenho uma lesão irreversível. Porém, como eu falei, o fluxo sanguíneo cerebral não pode aumentar indiscriminadamente, porque isso vai levar à hiperemia, vasodilatação e hipertensão intracraniana. Aqui alguns tempos, né, de tolerância do fluxo, né, 15 segundos tem uma redução da demanda, alteração da consciência, isso pensando numa parada total de circulação. Em 1 minuto, disfunção do tronco cefálico, 4 minutos, depressão de ATP, 5 minutos, ativação das cascatas bioquímicas, em 30 minutos eu tenho morte neuronal. Isso pensando numa parada total não revertida. Tá? E isso também vai variar.
Algumas áreas são mais sensíveis, alguns neurônios que são mais recentemente elaborados na escala ontofilogenética, eles são mais sensíveis, alguns neurônios são mais resistentes. E a isquemia? Ela vai acontecer justamente quando a minha oferta é inadequada para suprir a atividade metabólica ou a demanda e o consumo tecidual. Então, eu cheguei no máximo da extração, não tenho mais de onde extrair, começa a cair consumo, aí eu tenho isquemia. A célula nervosa vai tolerando a queda até um certo ponto. Primeiro, ela faz uma abolição apenas da atividade elétrica, ele para de liberar potencial de ação, por isso que vai surgir o sintoma. Se essa agressão vai progredindo, eu tenho insuficiência metabólica basal da membrana hemocelular. E aí, para lembrar, né, que toda lesão, aqui é muito, como eu falei, no AVC isquêmico é mais fácil a gente visualizar, mas isso pode acontecer em qualquer lesão neurológica. Eu tenho um core isquêmico, que é aquela área central que para de receber realmente oxigênio, mas ao redor dele eu tenho uma área de penumbra, que está tendo etapas diferentes dessa queda do fluxo sanguíneo cerebral, que é justamente a área que eu preciso salvar. E aí, como eu falei, não precisa ser neurologista, não precisa ser intensivista. Se você for um médico, profissional de saúde que está cuidando daquele paciente, você tem a obrigação de fazer tudo o que tiver ao seu alcance para salvar essa área de penumbra, para dar a esse paciente o melhor desfecho possível. E aí, como é que acontece essa isquemia, né? Se o meu fluxo cai, ou por hipovolemia, choque, obstrução mecânica, lesão expansiva, vasoconstrição, ou minha demanda aumenta, né? Porque também, para eu ter essa demanda, os 3 tijolinhos lá, as 3 fileiras de tijolos, se eu aumentar para 5, eu vou ter problema também. E quando é que a minha demanda cerebral aumenta? Por hipertermia, por convulsão, alguma ação de neurotransmissores, algumas medicações. Então, se eu tenho um desbalanço nesse equilíbrio, né, eu vou começar a ter metabolismo anaeróbico, começar a ter acidose lática, e essa acidose lática, ela vai dar origem a 3 cascatas isquêmicas, a cascata vasodilatadora, a bioquímica e a despolarizadora. Gente, essas cascatas isquêmicas eu vim aprender já na pós-graduação. Vocês falam, gente, mas eu sou aluno ainda, não vou entender. Calma, não pode, algumas coisas pode ser que vocês não entendam, outras vocês entendam, mas não é tão difícil. Mas é só para vocês entenderem que é tudo muito complexo, sabe? Não é simplesmente, parou de dar O2, isquemiou, então eu vou dar oxigênio para o paciente e vai voltar. Não é assim. Ou então eu vou aumentar a pressão do paciente e vai voltar. Não é. Nosso encéfalo é um pouquinho mais complicado que isso. Então, vamos entender a cascata vasodilatadora, que é o que eu venho falando. Por que a gente não pode aumentar a pressão do paciente indiscriminadamente? Por que eu não posso deixar esse paciente em hiperemia? Quando eu tenho acidose lática, né, o metabolismo anaeróbio, essa acidose faz uma queda do pH periarteriolar, isso causa uma dilatação da arteríola pré-capilar, né, porque eu preciso diminuir a resistência, levando a essa vasodilatação encefálica inicial, que inicialmente é bom. Meu fluxo caiu, eu vou vasodilatar para aumentar o fluxo. Só que isso, o nosso corpo, como em várias outras reações, por que, por exemplo, a sepsis acontece? Porque a reação do nosso organismo à infecção, ela é exagerada. Essas cascatas é a mesma coisa. Está tendo uma agressão, mas o meu organismo começa a reagir exageradamente. Então, essa vasodilatação começa a perder o controle, aumenta muito o fluxo, aumenta o volume sanguíneo cerebral, isso vai levar a um aumento de pressão intracraniana, que vai levar à isquemia cerebral. Então, uma coisa que é feita para tentar melhorar o fluxo sanguíneo cerebral pode piorar por aumento de volume por hiperemia. Aqui uma outra representação da cascata vasodilatadora. Eu tenho uma queda da PAM, da PPC, por qualquer queda de oferta. Eu tenho uma reação que é a vasodilatação, né? Lembrar se minha pressão de perfusão cerebral cai, a resistência vascular cerebral vai cair para manter esse fluxo constante. Só que se isso ocorrer exageradamente, esse fluxo vai aumentar além do que precisa, levando ao aumento da PIC, mais edema, mais volume, menor PPC, e isso vai se retroalimentando.
E aí, às vezes, que por isso, às vezes o paciente chega assim para a gente, depois de 3 dias ele está assim, o cérebro todo edemaciado. Ah, mas como é que eu vou controlar isso? Uma das maneiras é aferindo a PIC, que é fazendo a monitorização da pressão intracraniana, para você ver se não está aumentando além do que precisa, tá? Ou você resolvendo a causa base aqui, que está causando a queda da pressão de perfusão cerebral. Mas só para lembrar que se a gente não fizer nada, é isso que vai acontecer. O paciente vai fazer um edema cerebral difuso, um inchaço cerebral. Só um gifzinho. Cascata bioquímica. A cascata bioquímica e a despolarizadora, elas são menos palpável, porque elas são mais a nível celular. A cascata vasodilatadora é um nível macro, que eu já estou no nível micro. Mas só para vocês saberem o que acontece. Eu tenho uma acidose, aumenta o potássio intracelular, entra cálcio também na célula. Essa entrada de cálcio faz uma ativação de fosfolipases, que vão agir na membrana celular e na organelas, fazendo uma lise, aumentando a permeabilidade. Isso libera ácido araquidônico, que pela ação de ciclooxigenases vai fazer a síntese de prostaglandinas e de radicais livres. Então, essa lise de membrana celular já aumenta a permeabilidade, o que aumenta a chance de edema cerebral, e a síntese de prostaglandina também, levando vasodilatação também, e, além disso, é produzido radical livre. Esses radicais livres vão agir tanto no músculo liso arteriolar, como na membrana celular, como na parede vascular. Agindo no músculo liso arteriolar, vai ter vasodilatação. E aí eu aumento a quantidade de sangue dentro do cérebro, que é aquela hiperemia, cascata vasodilatadora. Esse aumento de sangue a gente chama de inchaço, que é o brain swelling, o inchaço cerebral. Tem aumento da quantidade de sangue intracerebral. A ação do radical livre na membrana celular vai levar ao edema citotóxico. Quando eu falo edema, é acúmulo de água. Edema citotóxico, água dentro da célula. E a lesão, o radical livre na parede vascular vai levar a lesão de barreira hematocefálica, levando ao edema vasogênico. O edema vasogênico é a água dentro do vaso. Então, inchaço, aumento de sangue dentro do vaso. Edema citotóxico, aumento de água dentro da célula. Edema vasogênico, aumento de água dentro do vaso. Isso é importante porque o tratamento vai ser diferente. E o maior efeito de massa é do 3º ao 5º dia. Então, por isso que o paciente, quando ele tem uma lesão neurológica muito grave, até o 5º dia é ficar em cima, marcação cerrada, para evitar que ele faça esse efeito de massa. Não é assim, passou as 48 horas, larga o paciente, de jeito nenhum, que é justamente esse período que é o mais crítico. Então, só para mostrar em termos de tomografia, aqui um exemplo de edema citotóxico, eu tenho um apagamento de sulco, em geral ele é assimétrico, e eu tenho uma perda da diferenciação branco-cinzenta. O edema vasogênico é o contrário, eu tenho um aumento da diferenciação branco-cinzenta. Ele é muito comum em neoplasias, abscessos, meningites, e aí, como eu falei, o tratamento é diferente, porque aqui é válido usar corticoide, né, a dexametasona, tanto para edema vasogênico neoplásico como de infecção. No edema citotóxico, não adianta eu usar corticoide, eu vou ter que usar uma terapia osmótica para tirar esse excesso de líquido. E o inchaço, em geral, ele é global, eu tenho uma total perda de sulco, de ventrículo, mas o diagnóstico não é por imagem, às vezes para imagem não dá para a gente diferenciar se é edema ou se é inchaço, vai ser mais através do Doppler transcraniano ou da saturação de bulbo jugular. Aqui é um quadro de hiperemia, vasodilatação. A última cascata, a despolarizadora, é uma das mais complicadinhas, mas só para vocês saberem, mais a título de curiosidade. Eu tenho falência da bomba sódio-potássio, isso leva a uma despolarização anóxica, levando à liberação de neurotransmissores excitatórios, e aí essa atividade neuronal ela é estimulada dentro do ambiente anóxico. Eu já não tenho O2 e
eu tenho neurotransmissores excitatórios estimulando os meus neurônios. Então, é como se eu tivesse que trabalhar ainda mais na falta de oxigênio. Isso piora a acidose lática e faz uma piora da agressão. Aqui não existe um jeito de eu tratar essa cascata despolarizadora. Então, na verdade, eu preciso tratar a causa base, ou pelo menos compensar. E aí, vamos agora tratar, né? Costumo falar que essa é a parte mais fácil, entre aspas, da aula, porque assim, entendendo tudo que leva a um desequilíbrio, a uma isquemia desse fluxo, dessa demanda, eu vou saber onde tratar. Então, meu fluxo é pressão de perfusão cerebral e resistência vascular cerebral, PAM menos a PIC. A oferta, que a gente chama de DO2, né? Oxygen Delivery, ela vai depender de débito cardíaco, conteúdo arterial de oxigênio. A demanda vai aumentar se tiver hipertermia, agitação e convulsão. Então, para eu manter esse meu cérebro mais protegido possível da isquemia, eu preciso mexer nessas variáveis. Manter uma PAM normal, manter a PIC normal, manter esses vasos num diâmetro normal, manter um débito cardíaco adequado, manter um conteúdo arterial de oxigênio adequado, evitar febre, evitar agitação e, quando indicado, evitar convulsão. Então, o slide de tratamento é basicamente esse, eu poderia parar aqui, mas vamos esmiuçar um pouquinho. Lembrar que existe a injúria primária, que é aquela no momento da lesão, e tudo que acontece depois é injúria secundária, que eu preciso evitar. Então, para eu otimizar o meu fluxo sanguíneo cerebral, eu tenho que manter uma pressão de arterial média adequada, uma PPC de 60 a 70, maior, né, em torno de 60 a 70. Quando indicado, monitorizar a pressão intracraniana e tratar a hipertensão intracraniana. Atualmente, de guideline, só existe recomendação de monitorizar a PIC para traumatismo craniano grave. Porém, UTIs neurológicas, grandes UTIs mundo afora, monitorizam a PIC para qualquer paciente com lesão cerebral grave. HSA, que o paciente vai precisar entubar, AVC isquêmico grave. Se você tiver risco de hipertensão intracraniana, UTIs neurológicas, hospitais neurológicos monitorizam a PIC nessas situações também. E aí, como é que eu vou tratar a hipertensão? Né? Cabeceira do leito elevado, para aumentar retorno venoso, posição neutra da cabeça, para evitar que um vaso, uma das jugulares, fique comprimida e aumente, né, o volume sanguíneo cerebral. Manter esse paciente analgesiado e, quando indicado, sedado, para evitar agitação e aumento da PIC, medida de neuroproteção. Evitar, sempre que possível, estímulos que possam elevar a PIC, dor sempre. Esse paciente ele tem que ser muito bem analgesiado. Quando você analgesia bem, muitas vezes você nem precisa sedar tanto, que melhora a sua avaliação neurológica. Então, a analgesia é mandatória e é, assim, imperativa. A aspiração, não vou aspirar? Vou, mas sempre que necessário. Não vou sair também aspirando sem necessidade, porque isso pode elevar a PIC. Quando indicado a drenagem licórica, então, sempre que possível, você coloca o catéter de PIC dentro do ventrículo, porque além de monitorizar, eu posso tratar, reduzir, fazer a drenagem. Terapia osmótica, manitol, solução salina hipertônica, também quando indicado, eu só vou usar se eu tiver o monitor de PIC, ou se o paciente faz uma clínica de herniação aguda, né, uma anisocoria súbita, uma tríade de Cushing, mas eu não vou deixar de horário ou assim indiscriminadamente, né, eu tenho que ser guiado por metas. A hiperventilação, eu coloquei aqui os 3 asteriscozinhos, porque se o paciente, se lembrar, se o paciente já está vasoconstrito em oligoemia e eu faço hiperventilação, eu posso piorar. A craniectomia descompressiva, que é uma medida definitiva para hipertensão intracraniana, mas tem suas indicações. O coma barbitúrico, que tem cada vez menos sendo usado, porque tem se mostrado mais riscos que benefícios, é uma medida realmente de terceira linha, tem que pesar bem, porque às vezes o paciente não vai a óbito, mas fica em estado vegetativo permanente, então você precisa realmente pesar.
A hipotermia, que também vem caindo em desuso, justamente por esse aumento muito de pacientes em estado vegetativo permanente. Para otimizar o fluxo sanguíneo cerebral, eu também tenho que evitar tanto vasodilatação como vasoconstrição, manter a PCO2 normal e, no caso de anestesia, né, o paciente quando vai para centros cirúrgicos, os anestesistas, eles têm algumas medicações que podem causar vasodilatação ou vasoconstrição cerebral, tem que ter cuidado. E, no caso da hemorragia subaracnoide, que tem o risco de vasoespasmo, tem que fazer profilaxia e tratamento, né, na hemorragia subaracnoide espontânea, não na traumática. E aí, só para reforçar a questão do PCO2, né, a gente vê muito, eu vou me hiperventilar, cuidado. Quando a minha PCO2 aumenta, eu tenho uma vasodilatação cerebral por essa acidose periarteriolar, isso pode levar à hipertensão intracraniana. Porém, se a minha PCO2 cai muito, pode levar a vasoconstrição e isquemia. Por isso que a PCO2, o ideal é que fique ali entre 35 e 40. Se você está com a PIC monitorizada e tem uma elevação, eu posso fazer uma hiperventilação inicial com a PCO2 de 30 a 35, até eu descobrir o que está acontecendo, é uma medida ponte. Para eu hiperventilar, além disso, só com alguma monitorização para saber se esse paciente realmente está em hiperemia ou se está em oligoemia, ou bulbo jugular ou Doppler transcraniano. A oferta, como é que eu vou otimizar? Oxigenação em níveis hematimétricos adequados, e com isso eu mantenho o conteúdo arterial de oxigênio normal. Reperfusão precoce, no caso de trombo, né, AVC isquêmico. Manter esse paciente euvolêmico, nem desidratado, para não cair débito cardíaco, mas também não posso hiperidratar para não dar edema cerebral. E, se necessário, monitorização contínua do débito cardíaco. Para reduzir o consumo, não posso deixar esse paciente fazer febre, e aí essa temperatura alva é a temperatura cerebral, abaixo de 38. Como eu posso monitorizar isso de 3 jeitos? Ou com catéter cerebral mesmo, existe um catéter de PTiO2 que também mede temperatura, e aí o meu alvo é abaixo de 38, ou com um catéter de temperatura central, que aí pode ser um termômetro esofágico, um termômetro vesical na bexiga, ou um catéter de Swan-Ganz. O mais comum é o termômetro esofágico aqui no Brasil, né, nas UTIs neurológicas. Por exemplo, na Europa eles usam muito vesical, e aí nesse caso abaixo de 37. Se você está num lugar que não tem nenhum central, nem o cerebral, é axilar, mas lembrar que aí o nosso limiar vai ser um pouco menor, abaixo de 36. Porque um 36 axilar já corresponde a um 38 cerebral. Manter esse paciente analgesiado, sedado também é uma maneira de reduzir consumo. Quando ele começa a acordar, profilaxia e tratamento de delírio e agitação. E, quando indicado, fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de convulsões. O ideal é que todo paciente neurocrítico grave tenha também um exame de eletroencefalograma, né, pelo menos enquanto está ali, enquanto ele está em rebaixamento ou sedado, para ver se não está tendo estados de mal epilético não convulsivo. Também não é um exame que ainda está totalmente, assim, acessível aqui no Brasil, mas se você tirou a sedação, o paciente não acorda, tem indicação de fazer. E fazer todo o controle desse paciente para evitar a injúria neuronal secundária. Manter uma glicemia adequada, pesquisar e tratar precocemente infecção, prevenir infecção, de preferência, né, lavagem de mãos, cuidado com o dispositivo, tratar comorbidades, profilaxia de TVP e TEP, profilaxia de lesões por pressão, hemorragia digestiva alta, fazer um balanço hídrico rigoroso. Cuidados com catéteres, sondas e tubo, para não obstruir, para não infectar. Corrigir distúrbio do ácido básico hidroeletrolítico. Fazer uma nutrição precoce adequada, não deixar esse paciente muito tempo em jejum, porque isso causa perda de massa muscular, fraqueza do paciente crítico, aumenta o tempo de internação, aumenta o tempo de ventilação mecânica. Quando indicado, depois que passa a fase aguda, mobilização precoce também para evitar essa perda de massa muscular. E a gente fazendo tudo isso,
a gente vai definir, né, se o nosso paciente vai ter esse desfecho ou esse desfecho, um estado vegetativo permanente, ou sair com alguma limitação, ou, isso aqui sou eu antes da transição, é um paciente nosso lá em Ribeirão, que teve um ferimento de arma de fogo na cabeça, ele levou um tiro na cabeça, ele era policial, teve várias complicações, cirurgia, infecção, tudo, mas a gente cuidou direitinho e ele voltou assim para agradecer a gente alguns meses depois. Aqui algumas referências. Eu particularmente gosto muito desse livro do professor Marcos Estava, ele é um neurocirurgião lá do Hospital Sírio-Libanês, onde eu fiz a minha pós, hemodinâmica encefálica, mas livros de terapia intensiva neurológica sempre tem essa parte inicial. E é isso, gente. Ah, que bom. Ah, se alguém... Ah, obrigada, gente. Terminei não colocando, mas deixa eu fazer aqui uma propagandinha. Eu estou agora com o Instagram profissional, esse aqui. E aí também quem quiser mandar mensagem lá, tirar dúvida, pergunta, pode adicionar lá, perguntar. Eu estou à disposição. Obrigada, Michele. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer. Até a próxima, né?